Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então aqui o nosso 8º vídeo para o canal Show do Chico. Vamos iniciar com a nossa oração de prosperidade, abundância, abertura de caminhos, né? Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que assim seja. Gratidão. Né? Gente, hoje eu quero tratar de um assunto para vocês que é um assunto novo, né? No mundo jurídico, tudo que tem menos de um ano ou pouco mais de um ano, a gente trata como um assunto novo. E é a lei do superendividamento. Essa lei ela foi promulgada no ano passado, em julho. Então, em julho agora ainda vai fazer um ano, ou seja, ela é uma lei super nova, a maioria das pessoas ainda nem conhece. Depois, se vocês quiserem pesquisar ela no Google, né, vocês podem tratar como a Lei 14.181 de julho de 2021. É a lei que trata do superendividamento. O superendividamento é uma chance aí do consumidor pagar suas dívidas, né? Quando ele está superendividado, ou seja, quando ele está com dívidas tão altas que a renda dele não consegue mais suprir, não consegue mais pagar. Você vai juntar isso num bloco, ou seja, todos os seus credores, as empresas que você deve, vai fazer uma união de todas elas e vai pagar uma parcela única. Pois é, uma facilidade, né? E isso pode ser feito no Procon, aqui em São Paulo, por exemplo, pode ser feito direto com a Defensoria Pública, ou você pode contratar um advogado particular e fazer também, ou ir nos juizados especiais, né, de pequenas causas, que ficam geralmente nos postos de atendimento do chamado poupa-tempo. Pois é uma facilidade sim, porque você vai levar, por exemplo, se você for até o poupa-tempo, você vai levar a relação com todos os bancos financeiros que você deve, empresas, enfim, que está com o teu nome no SPC e Serasa, você vai levar a sua renda e você vai levar as suas despesas fixas, que sejam aluguel, água, luz, internet, gás, e aí vai fazer um balanceamento de quanto você ganha, de quanto é despesa fixa, ou seja, obrigatória, né, essencial, uma estimativa de quanto você gastaria no supermercado, e o que sobra, aí sim vai negociar para pagar essas dívidas. É disso que trata a lei do superendividamento. Então é uma chance do consumidor não ficar com o nome sujo no SPC e Serasa e ao mesmo tempo ele negociar aí com poder ativo, né? Porque o consumidor em face ao banco, gente, ele não tem muito poder, né? A verdade é essa. Na verdade, contra empresa nenhuma, porque o próprio Código de Defesa do Consumidor nos considera hipossuficiente, ou seja, perante o conglomerado da empresa, o poder financeiro e econômico que a empresa tem, a gente é muito pequenininho próximo a ela, né? Então a gente tem que ter essa proteção do Estado mesmo. E essa lei do superendividamento, ela quer colocar o consumidor ali num patamar de negociação próximo ao banco. E consegue, viu? Não é historinha, essa lei não é historinha não. Ela é uma lei que, na prática, eu acredito que ela vai funcionar muito bem. Porque você está dando ao banco a chance de pagar ele, só que dentro das suas condições. E outro detalhe, essa lei ela coloca os bancos, as financeiras, as empresas como corresponsáveis, ou seja, como responsáveis junto com você pela sua dívida. Por exemplo, se um banco te deu um limite de crédito mais alto que a sua renda, é porque ele está assumindo o risco que você pode ou não pagar. Entendeu? Se você ganha R$2.000 e o banco te dá um cartão de crédito com limite de 5.000 ou te libera um empréstimo de R$5.000, ele está assumindo o risco de você pagar ou não pagar, porque a sua renda não condiz com o valor que ele está liberando. Então essa lei ela veio justamente para colocar o banco como um corresponsável, ou seja, está junto com você, ele é responsável também, ele está assumindo o risco que você pode pagar ou não, né, se tornar um inadimplente. Como não é interessante para o governo essa inadimplência, até porque vai acarretar aí numa diminuição de cobrança de impostos, N coisas, né? IOF, né? Imposto de Operações Financeiras quando você faz o parcelamento. Então o governo sai ganhando com isso também. Então para ele é interessante que você faça essa negociação e pague. Tá? Então a lei do superendividamento, só o detalhe, ela não vale para dívidas que pertencem ao imóvel, como por exemplo, financiamento do imóvel com domínio do apartamento. Não serve porque essa dívida não é sua, ela é do imóvel.
Você está morando, você tem que pagar. Mas se você vender, a pessoa que compra é quem tem que pagar. Então a dívida não é sua, a dívida é do imóvel. Por isso não tem como entrar na lei do superendividamento, tá? Porque a gente já estava pensando que ia deixar de pagar condomínio, né? Não entra. Só entra aqui empréstimos, cartão de crédito, superlimite que eles falam da conta bancária, cheque especial, entra conta de consumo, água, luz, internet, gás. Então entra essas despesas. A lei do superendividamento é isso. É bem simples, é uma lei bem específica, só que ela quer trazer o banco, a financeira, a empresa, ao patamar do consumidor, para que eles entendam que é necessário escutar o consumidor e negociar com o consumidor. Porque vai tentar negociar uma dívida com o banco. Ele não quer negociar com você. E quando ele negocia, ele joga as taxas de juro lá em cima. Porque para ele quer ganhar, ele não quer ter perda. Então, como ele só quer lucrar, e as relações não podem ser feitas só de ganha-ganha, ele tem que perder em algum momento também. Perder o que eu quero dizer no sentido de que ele tem que negociar, barganhar. Se eu só posso pagar por mês, sei lá, R$300, não adianta o banco querer me exigir 1.000, porque ele só vai receber R$300. Então, a lei do superendividamento é exatamente essa questão de unir, que é o mais legal de tudo, gente, porque você vai unir todas as dívidas numa só. Olha que coisa boa. Você não vai ficar, será que eu paguei a empresa da luz? Será que eu paguei o cartão de crédito A, cartão de crédito B? E aquele empréstimo que eu fiz, será que eu paguei? Então, não, une. Junta todas as dívidas numa só, e aí você vai pagando a parcela ali todo mês. E aí, em algum momento, vai terminar, dependendo do valor da parcela, dependendo do tamanho da dívida. Por quê? Isso é homologado por um juiz, né? Isso tem o mesmo efeito de uma sentença judicial quando ele é homologado pelo juiz. Então, a partir daquele momento que é homologado, você vai fazendo o cumprimento dos pagamentos. Então, não me sai do SPC e do Serasa em até 5 dias úteis, normal. Só que a tua restrição com o banco ainda pode acontecer. Não uma restrição declarada, mas uma restrição, por exemplo, dele não liberar empréstimo por um tempo, dele não aumentar o limite do teu cartão, muito pelo contrário, até reduzir o limite, porque viu que você não tem renda compatível, porque agora ele é responsável junto com você. Então ele não pode alegar que só você não fez, só você não quis pagar e ele te liberou o limite. Não, ele é responsável também. E isso é muito interessante, isso é um direito que a gente adquiriu, né, que o consumidor no geral adquiriu, que é muito interessante. Porque é muito fácil para o banco, para a financeira, jogar a culpa só no consumidor, mas ele é responsável. Quem liberou o limite, não foi ele? Tá, o consumidor foi lá e pediu o limite, certo? Mas o banco tem que exigir dele o quê? Comprovante de renda. Se o banco não exige, ou se exige um comprovante, a pessoa envia o comprovante, e mesmo assim o banco libera um limite maior do que a renda, ele já está entendendo que ele pode sofrer calote sim. Então, só reforçando, a lei do endividamento é a lei 14.181 de julho de 2021, tá bom? Qualquer dúvida, gente, aquela mesma situação, pode entrar em contato comigo, mandar algum comentário no vídeo, nas minhas redes sociais que eu vou respondendo, tá certo? Vamos tomar uma água? Pedra nos rins, não. Pedra na vesícula também, não. Gente, a dica de viagem de hoje é Vitória, no Espírito Santo. Isso mesmo. Vitória é um lugar lindo. Do lado de Vitória tem Vila Velha, né? Que é só atravessar uma ponte, você já está em Vila Velha. E ambas as cidades são muito interessantes, muito bonitas e tem muita coisa para fazer. E Vitória, por exemplo, tem a ciclofaixa, que fica de um lado a avenida, com os carros, né? Os prédios, as casas, e do outro lado o mar. Então você anda de bike ali tranquilamente do lado do mar, dá para fazer à noite, de manhãzinha cedo, porque é bem tranquilo, Vitória. A praia de Vitória também é muito interessante, só que tem uma parte que não é imprópria para banho, então tem que observar bem as placas. Se hospedar em Vitória tem uma vantagem que você está próximo do aeroporto, então você vai gastar menos com locomoção, com transporte. Mas, por outro lado, o que tem mais afazeres é em Vila Velha. Vila Velha, você atravessando a ponte, você já vai dar de cara com o Convento de Penha, que ele fica no morro, né, em cima de uma pedra. Ele é construído em cima de uma pedreira gigante. Então você consegue tirar fotos de lá, que é uma que tem nesse vídeo de abertura, que você pega a Vitória totalmente atrás de você, a ponte de acesso à Vila Velha, entendeu? Do outro lado do Convento de Penha, que é muito interessante também se você tiver fôlego para subir, fica o Morro do Moreno. No Morro do Moreno você tem uma visão privilegiada de Vitória de um lado e Vila Velha do outro. Você vê todas as praias, você tem uma visão muito assim, panorâmica mesmo, de tudo que tem ali em Vila Velha e em Vitória. E você ainda tem acesso por uma trilha
a Praia Secreta, que é uma praia que fica bem escondida mesmo, fica do outro lado do morro, que se você não for pela trilha você não consegue acessar ela, que ela é bem escondida, por isso que chama-se até de Praia Secreta. Muito lindo. E, para quem gosta de chocolate, em Vila Velha fica o quê? A Fábrica da Garoto. Gente, eu fui lá, é muito legal. Eu não fiz a visitação do museu, porque aí você paga R$ 30, aí você entra e você vai comendo chocolate. Não pode beber água, mas você pode comer chocolate o tanto que você aguentar, não tem limitação, né? Só que não pode beber água, é só comendo chocolate. E conhecendo como foi a história da Garoto, as primeiras máquinas de chocolate, como é toda a linha de produção deles, e comendo chocolate, só que sem tomar água. Por quê? Porque eles entendem que se você tomar água, você vai comer muito mais chocolate e R$ 30 não vai cobrir essa visita, entendeu? Porque o chocolate, ele se você não vai tomando água, vai só consumindo, vai chegar uma hora que seu estômago não vai rejeitar, ele não vai querer mais. Porque você não está suprindo a sede que o açúcar do chocolate tá te dando. E aí eles fazem isso já meio que de propósito, né, gente? Mas é muito interessante conhecer, vale muito a pena, Fábrica da Garoto. E o preço lá é um pouquinho mais camarada, porque é fábrica, né? Então tem uns preços melhores, porque chocolate hoje em dia tá muito caro, né, gente? A gente viu pela Páscoa agora os ovos de chocolate por 80, 90, R$ 100. Eles exageram um pouco. Enfim, dica de viagem de hoje, Vitória, Espírito Santo, com Vila Velha também do lado ali de Vitória. Lembrando que, questão de transporte, logística, melhor Vitória, porque o aeroporto está do lado, tem mais acesso a Uber, enfim, mas Vila Velha tem muito mais o que fazer. Lembrando que em Vitória também tem a Ilha do Boi, que é uma ilha muito famosa, muito bonita, que tem o passeio de lancha, e tem a Curva da Jurema, que é uma das praias que tem a água mais limpa, mais cristalina de Vitória, tá certo? Então eu indico, se puderem ir, vá. E aí vai depender, mais uma vez, repetindo e reforçando. Ah, Francisco, mas Vila Velha é mais bonito. Sim, de fato, Vila Velha é mais bonito e tem mais coisas para fazer. Mas se você tem uma logística que prefere ficar perto do aeroporto, Vitória é melhor, tá bom? Então vai depender daí de que situação você se enquadra. Gente, meu objeto de hoje foi esse presente aqui que eu ganhei de uma amiga minha, que foi para Paraty, no Rio de Janeiro, né? Essa oração, eu gosto muito dela, eu faço essa oração umas 3 vezes no dia tranquilamente. E aí ela me trouxe essa oração impressa aqui num anjinho de madeira, que é o Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. É lindo, né? Eu gosto muito dessa oração. Vou colocar aqui, agradecer muito a ela. Carta de tarô de hoje, trouxemos aqui para vocês a carta do dependurado, né? Alguns tarólogos e algumas pessoas preferem chamar como a carta do enforcado. Como ele está pendurado pelo pé, gente, aqui, ó, e não pelo pescoço, então eu prefiro chamar carta do pendurado mesmo, tá? Por razões óbvias, ele está pendurado pelo pé e não pelo pescoço, então não tem como ser enforcado, mas respeito as opiniões de todas as pessoas e acho que, dependendo do entendimento, vai aquilo que o tarólogo e que o consulente ali na consulta de tarô acham melhor interpretar. Se sai o dependurado para você numa consulta de tarô, provavelmente o tarólogo vai falar para você que você está tendo alguma decisão na sua vida que você precisa tomar de forma rápida, de forma enérgica, né? Frenética, que você precisa tomar essa decisão, que você não tem muito espaço de tempo e que isso acaba te consumindo muito, aí você não dorme muito bem, não está se alimentando direito, porque é uma decisão muito importante que vai mudar muita coisa na sua vida. E aí você está literalmente dependurado mesmo, porque a sua vida ela vira de cabeça para baixo, porque você não consegue lidar com aquela situação ou não consegue dar uma resposta no tempo que é requerido. Por exemplo, você faz 2 entrevistas de emprego, né? E aí você, na verdade, você fez as 2, foi chamado para as 2 entrevistas, mas a segunda empresa você quer de verdade, nossa, o salário é show, o horário muito bom, só vai trabalhar de segunda a sexta, sabe? Tranquilo, não vai pegar fluxo muito de transporte público na ida nem na volta, um horário show de bola, salário tão tranquilo, enfim, vai ter PLR, vai N coisas. Mas a empresa 1, que você fez a entrevista, te manda uma mensagem no outro dia seguinte, te falando que você foi aprovado no processo seletivo e que você precisa dar uma resposta em até 24 horas, ou em no máximo 2 horas, ou no mesmo até o fim do dia, ou te liga mesmo no telefone e já quer uma resposta ali no telefone, e você fica naquela. Se eu disser o sim,
e for para essa empresa e não gostar dela e a outra me chamar, e como é que eu vou sair? Eu vou ficar numa saia justa, muito justa, eu diria, né? Que você entrar numa empresa que teve um processo seletivo com várias pessoas, ou seja, você deixou várias pessoas para trás e na hora de assumir o cargo você não assumir, mas você já deu um sim, é muito delicado, gente. Não façam isso. Por isso que o dependurado exige essa resposta rápida, enérgica, que vai mudar a tua vida e você fica meio confuso. Porque se você der o sim e a outra empresa te chamar, você ou vai ficar nessa situação ou vai tentar ir para outra e vai deixar uma saia justa na empresa para resolver, que ela vai ter que fazer outro processo seletivo ou chamar o próximo ali da lista que meio que ela não queria muito, mas fazer o quê, né? E aí você corre o risco também de dizer um não para essa primeira empresa e a segunda empresa também te dá um não, né? Dizer que seu perfil não foi aprovado. Então é uma situação muito delicada. Quando aparece o dependurado nas cartas, o tarólogo ou a taróloga, né, ele vai falar ali para o consulente, para a pessoa que está se consultando, que ela tem uma decisão na vida dela que ela precisa tomar e às vezes ela está perdendo o sono, enfim. Revirou aí de cabeça para baixo, tá certo? Gente, hoje eu não vou contar a história, eu vou trazer para vocês aqui um poema que é da minha autoria também, tá lá na minha página do Facebook, inclusive, que ele trata de uma crítica social. E falando em crítica social, eu indico a vocês o filme O Poço, que está disponível na Netflix. Isso mesmo. Não é spoiler, é apenas uma pequena sinopse do filme. Ele trata, né, de uma sociedade em que quem está em cima, no poder, né, no dinheiro, na fama, quem tem tudo à sua disposição, não quer sair, não quer perder aquele poder, o status, e ela acaba também deteriorando todas as outras camadas abaixo dela. Então o Poço é muito interessante. É uma crítica social, entre outros aspectos religiosos e espirituais também que tem no filme, que se vocês assistirem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Só que é aquele filme que tem que assistir e prestar muita atenção, tá? Não é aquele filme que você vai assistir, se você perder uma ou duas cenas, você continua entendendo a logística do filme. Não. O Poço é um tipo de filme que se você perde uma cena ou uma sequência ali, não entende o que os personagens falaram, você não consegue acompanhar mais o resto do raciocínio. É um filme difícil, tá? Então, eu super indico aí. E falando em crítica social, eu trouxe aqui para vocês um poema da minha autoria que chama-se Essa Nova Sociedade. Tantos olhos nos julgando, tanta gente nos olhando, alguns nos incriminando, muitos até atrapalhando, outros estão difamando e nenhum está ajudando. Essa nova sociedade, né? Uma sociedade juiz ou seriam quase Deus? Se você fez algo errado, um crime você cometeu. Dedos vão te apontar, muitos vão te condenar, pois só você mereceu. É a questão do Will Smith, por exemplo, né, gente? Apontaram dedos para ele, N dedos, né, enquanto o humorista fez lá a situação vexatória e não aconteceu nada com ele. Muito pelo contrário, né? Os ingressos dele esgotaram em poucas horas, né? Paciência. Julgamento pela cor, pela orientação sexual, se é magro ou obeso, se é do bem ou do mal, não se pode mais falar, tampouco argumentar nesse jogo canibal. É um jogo canibal mesmo. Essa nova sociedade, ela está envolvida numa espécie de jogo mesmo, né? Que tudo, ou você é a favor ou você é contra, não tem um meio termo. Por exemplo, eu não gosto de maçã. Aí a pessoa, em vez de perguntar por que eu não gosto de maçã, ela fala assim, o que você tem contra as maçãs? O que a maçã te fez? Por que você é contra a maçã? Eu falei, mas eu não sou contra, eu não gosto. É diferente. E, entendeu? Virou essa questão de tipo assim, ou você é a favor ou você é contra, não tem um meio termo. Para alguns casos, passam pano. Outros são escancarados. Muitos têm privilégios. Outros são arrastados. Jogados nos tribunais dessas redes sociais sem tempo de ser questionado. Gente, rede social virou tribunal, né? As pessoas se autocondenam ou condenam outras pessoas ali e falam o que elas acham e é lei e é a minha verdade, é a verdade mais certa, é a verdade que não tem como contestar. Virou realmente tribunal. A rede social é uma espécie de tribunal mesmo. E aí ele falou aqui, ó, na hora da confusão, ou mesmo do acidente, da briga acalorada ou da cena indecente, caso do mendigo aí, né, do mendigo com a menina, ó, ou da cena indecente, eu não quero ajudar. Eu quero um vídeo gravar para julgar quem é inocente.
Hoje em dia, quando acontece um acidente, as pessoas, em vez de ajudar ou chamar a polícia, chamar a ambulância, não, elas estão lá tirando selfie, elas estão lá gravando. Para julgar quem é o certo na situação, quem é o errado, quem bateu no carro de quem caiu, quem não caiu, quem fez isso, quem fez aquilo. No caso do mendigo lá com a menina, né, que teve um surto psicótico, foi gravado o vídeo pelas câmeras e acabou gerando uma fama repentina para o cara, enquanto a menina está internada no hospital. Enfim, a sociedade de hoje ela está muito nessa questão, né? Eu quero ter o vídeo, eu quero ter a foto, eu quero ter o melhor ângulo, eu não quero saber exatamente o que aconteceu, eu quero saber quem eu vou julgar, quem está certo na minha opinião, com base em mim, porque nem fundamentos as pessoas não têm. E para encerrar, falo o seguinte: estamos tão doentes que não sentimos mais dor. Estamos anestesiados, perdemos todo o amor. Essa nova sociedade parece estar togada, cheia de um poder sem pudor. Exatamente, né? Essa nova sociedade, essa juventude, essas pessoas estão cheias de um poder sem pudor nenhum. É aquilo que eu acabei de falar e estou repetindo. Eu não quero saber quem está errado de verdade. Eu não quero saber de onde vem o início do fato, o princípio da situação. Eu quero julgar. Eu estou a fim de julgar. Eu quero saber quem eu vou condenar e quem eu não vou condenar. Não interessa se a pessoa está certa ou errada de verdade. Eu quero saber o meu julgamento. E aí a gente está cheio de juízes, né? Rede social virou tribunal, cheia de juízes. E há de você, se você questionar muito sobre um fã-clube, por exemplo, uma torcida organizada de um artista ou de qualquer outra pessoa que seja, vira o caos. Se você mexe com uma coisa dessa, eles vão tentar vasculhar a tua vida. Então é muito complicado, gente. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, né? É o que eu posso falar. Mas tudo que a gente está passando é necessário passar por aprendizado, né? A gente tem que aprender com tudo. Qualquer situação que vier na sua vida, aprenda. Ela não veio à toa. Ninguém passa por sofrimento se não for para aprender. Assim como você também não passa por alegrias sem tirar proveito e, claro, aprendizado da alegria também. Porque a vida, ela não é só flores em momento nenhum e ela também não vai ser só espinhos. Ela vai ser cheia de altos e baixos. E você precisa aprender a lidar com os altos e baixos da vida. O mundo, o universo, a tua religião, as pessoas à tua volta, teus amigos, a tua família, eles vão sim exigir de você uma resposta para tudo. Ah, mas eu não tenho essa resposta. O não ter uma resposta já é uma resposta. Porque, como diz um grande amigo meu que é psicólogo, ele fala o seguinte: aquilo que não tem solução, solucionado está. De fato. Se você não acha solução para uma coisa, deixe ela então que ela já está solucionada. Se não há o que fazer, não há o que fazer. Não adianta você se descabelar, não dormir, não comer, porque aí você vai atrair outros problemas. E não só físicos, tá? Você atrai também problemas espirituais. Porque é na fraqueza que os obsessores se alimentam. Então, tome muito cuidado. É isso, gente. Que Deus abençoe todos vocês. Esse é o nosso 8º vídeo, não é isso? Logo mais, quando eu puder, eu já lanço o 9º vídeo. Esse deu uma atrasadinha aí por questões que eu viajei para Salvador. E aí, quando eu retornei, acabei não gravando. Mas estou gravando hoje para vocês, tá certo? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus e bênçãos e luz. Amém.